Oi, tudo na paz? Olha só o que está no livro de Hebreus, no capítulo 11. O versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E daí nós tiramos então instruções de que Deus atua em meio a circunstâncias em que muitas vezes a gente não vê a ação dele, mas na maioria das vezes ele está ali presente e nós só percebemos depois pelos olhos da fé. E é nesse intuito de resgatar a convicção de que Deus jamais nos desampara e estará sempre trazendo para a gente essa certeza de vitória, é que eu gostaria de chamar a tua atenção numa história e um fato que eu irei contar agora nesse instante. Antes de mais nada, eu convido a você a se inscrever em nosso canal, caso você ainda não tenha escrito seu nome ali. Clique também em nosso sininho para você receber outras mensagens iguais a esta, e também compartilhe com seus grupos, com seus amigos, estas mensagens, esses estudos, estes vídeos. No mais, o estudo que a gente quer trazer nesse momento é sobre a confiança que nós direcionamos a Deus. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé em algo concreto, em algo visível, em algo palpável, e muitas vezes duvidamos da ação de Deus em nossas vidas porque nós não vemos a ação dele. E na maioria das vezes Deus atua em questões que a gente não vê, muros são derribados, estruturas são movidas, coisas acontecem no âmbito que a nossa visão não alcança, mas que nós sentimos e nós colhemos a ação e a atuação de Deus em nossas vidas. Nos faz lembrar o fato de uma história que aconteceu com um determinado pastor. Certa vez o pastor preparou a sua mensagem com todo o afinco, com todo o amor, com toda a dedicação, conforme ele preparava em outros cultos. E ali ele marchou para a igreja. Chegando lá, ele abriu a igreja, ele se posicionou no seu momento de oração, de culto, e percebeu que entrara apenas 3 crianças. E aquelas crianças se posicionaram ali em algum local, sentaram, e ele ficou um pouco que intranquilo e um tanto que desanimado, porque já se passaram 20 minutos da hora do culto e apenas aquelas 3 crianças estavam no recinto. Daí a pouco ele pensou, não, eu vim para pregar, eu me preparei a isso e não vou me desanimar, estou animado para pregar e farei isso. Abriu a Bíblia e começou a ler. Enquanto ele lia a palavra de Deus, entrou um casal na igreja. E aquele casal meio que carrancudo, cara fechada, eles entraram e sentaram no último banco da igreja. Não estava com cara de muitos amores, mas sentaram ali. Ele continuou lendo a mensagem, o estudo, a leitura da Bíblia que ele iria expor naquele culto. Enquanto ele estava lendo, terminou sua leitura, entrou mais um senhor. E aquele senhor, ele percebeu que estava um tanto que descaracterizado, maltrapilho, cabisbaixo, com uma pedaço de corda na mão. Aquele senhor sentou também em um ambiente da igreja e tudo bem. O pastor começou a transmitir a sua mensagem com toda a sua alegria, com toda a dedicação, conforme ele faria e faz em todos os outros cultos. Daí a pouco terminou aquele estudo, as pessoas se despediram, foram embora e ele ficou pensando, rapaz, foi o dia mais triste da minha vida, foi um dia sem prosperidade espiritual para mim. A igreja com poucas pessoas, eu tinha me dedicado tanto, mas tudo bem. Pegou, fechou a igreja, pegou sua pastazinha com a Bíblia e seus pertences dentro e foi para casa. Sua residência era ali próximo e ele marchou para sua residência. No caminho, 2 assaltantes o pegaram e, com forma violenta, agrediram ele e tomaram então sua pastinha que continha a Bíblia dentro. E em casa, ele cabisbaixo, a sua esposa sarando de suas feridas, e ele argumentava ali, hoje foi um dia muito triste para mim, decepcionante, eu não alcancei os meus propósitos. De fato, hoje foi um dia triste. Passaram-se então 5 anos,
E outra vez ele, naquela igreja, depois de 5 anos, a igreja já estava mais animada, mais participativa. Ele lembrou desse feito, desse dia que para ele teria sido o dia mais triste da vida dele. Então ele resolveu expor esse testemunho e começou a contar tudo o que havia acontecido naquele dia. Assim que ele terminou de contar aquela história, né, um casal bem fluente na igreja, um casal próspero na igreja, feliz, uma família bem colocada ali se manifestou. Pastor, esse dia que o senhor está se referindo, sabe aquele casal que entrou carrancudo, cabisbaixo, cara fechada? Era eu e o meu marido. Nós tínhamos decidido nos separar naquele dia, mas antes de mais nada nós chegamos à conclusão: vamos entregar a aliança lá na igreja onde casamos e dali nós vamos terminar tudo. Mas naquele dia a palavra falou, tocou em nossos corações. Nós reatamos nosso relacionamento e hoje nós somos uma família abençoada com os nossos filhos, graças àquela palavra daquela noite. Esse casal ainda não tinha fechado a boca quando um dos empresários mais fluentes daquela igreja, o que mais ajudava aquele ministério, o que mais era próximo ao pastor, ele também se manifestou. Pastor, você se lembra, enquanto o senhor estava pregando, entrou um moço com a corda na mão? Pois é, aquele moço era eu. E naquele dia eu tinha discutido em casa porque a minha empresa estava à falência, eu tinha grandes dívidas, eu não conseguia pagar. Então eu decidi dar cabo disso tentando me enforcar. Porém a corda quebrou. Eu peguei aquele pedaço de corda e saí à rua tentando encontrar um outro pedaço ou um lugar que eu pudesse comprar uma outra corda. E algo me impulsionou a entrar na igreja. Eu passei na calçada e a porta estava aberta, algo me impulsionou e eu entrei na igreja justamente quando você estava pregando aquele sermão e ali mudou a minha vida. A minha esposa voltou para dentro de casa, a minha empresa prosperou e hoje eu colho os frutos depois daquela mensagem que o Senhor teceu naquela noite. O Senhor me abençoou. Enquanto ele estava conversando com o pastor, o diácono lá na porta da igreja, sim, o diácono que abre a igreja, que atende os irmãos, que despede dos irmãos na porta da igreja, ele falou: pastor, também quero dar uma palavra. Lembra daqueles 2 assaltantes, né, que lhe atacou quando você saiu da igreja? Um deles era eu. Uma semana depois daquele assalto, meu companheiro foi fazer um assalto e morreu. A polícia matou ele. E eu comecei a ler a Bíblia da sua mochila, a qual eu tinha roubado. E aquela Bíblia foi mudando meu pensamento, eu fui ficando constrangido com o que eu fiz. E hoje eu estou aqui, frequentei a igreja, eu hoje sou diácono e eu agradeço aquela noite que o Senhor pregou aquela mensagem e tocou em minha vida. Queridos, o pastor ficou atônito, ele ficou cheio, ele ficou alegre, feliz. Poxa, para mim aquele dia, aquela noite teria sido a noite mais triste da minha vida. Porém, hoje, após 5 longos anos, eu colho os frutos daquela palavra. Que lições, queridos, nós podemos extrair dessa história, desse fato? A primeira lição que eu gostaria de partilhar com vocês é a seguinte: exerça o teu ministério, o teu chamado, com dedicação, com zelo, independente do número de ouvintes que você tenha no momento, quer seja 1, 2, 3, não importa. A palavra de Deus, ela nos orienta nesse sentido, quando ela diz: onde estiver 2 ou mais reunidos para estudar a palavra, eu vou estar no meio deles, diz Jesus. Então exerça o seu ministério. Que ministério é esse que Deus te chamou? Não importa, quer seja na música, quer seja na pregação, quer seja na assistência de uma igreja ou quaisquer outro ministério, exerça com zelo, com dedicação, com carinho, com afeto, porque a ação, o fruto da obra não é tua, é do Espírito Santo de Deus. Uma segunda lição que esse texto nos dá é que você tem que dar o seu melhor todos os dias, quer seja com muitos ouvintes ou com poucos ouvintes.
dê o seu melhor, porque você é instrumento de Deus. E Deus lhe usa da forma que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quiser. E o fruto do seu trabalho sempre virá das mãos de Deus. Por isso, querido, faça o teu trabalho com dedicação, com alegria, com afinco, estude, se dedique, porque Deus vai estar te usando como instrumento que tu és. E, por fim, uma terceira e última lição: Deus usa as circunstâncias ruins da vida da gente para produzir grandes vitórias. Para aquele pastor, talvez tenha sido o dia mais triste e ruim da vida dele. Mas para aqueles testemunhos daquele moço com a corda, daquele casal, daquele adolescente, foi o dia que mudou a vida, a história deles. Então, queridos, Deus usa circunstâncias ruins para nos abençoar. Deus usa momentos difíceis para transformar em bênçãos. Ele quer mostrar alguma coisa. Certamente, quando eu falo de provação, sempre eu ensino e digo que provação, Deus só prova quem Ele ama. E provação é uma escola que nos faz treinar mais e entender a vontade de Deus. Então, queridos, nunca diga: hoje Deus não fez nada no meu ministério, hoje Deus não me usou como eu queria, só pelo fato dos seus olhos estarem vendo alguma coisa que para você não é nada. Talvez os seus olhos não vejam o que você quer, mas Deus já operou através dele. Então, lembra o texto que nós lemos no início deste vídeo, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, porém é a certeza daquilo que se espera. Alguns até tecem um pensamento aí e dizem assim: a fé é um salto no escuro. Eu não concordo com essa frase. Eu poderia reformular ela e dizer: a fé é um salto no claro, porque você tem certeza de onde você vai pular. Então, que você reflita nessa palavra, nessa mensagem, e que você tire um grande proveito e entenda: tu és um instrumento nas mãos de Deus, apesar de não reconhecer isso e apesar dos teus olhos não ver o quanto que Deus faz. Mas sempre tenha essa fé. Deus vai lhe usar de qualquer forma e de toda maneira e em qualquer lugar. Basta que você se dedique, basta que você creia, basta que você se entregue na ação dele. Esse é o nosso recado desta vez e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só te lembrando, existem outros vídeos, outras mensagens em nosso canal e eu te convido a estar ali participando desse momento e de outros estudos que porventura pode também abençoar a tua vida e a tua família. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.